Estado foi entendido como algo que existe, ou existem outras soluções que são muito mais, deputado Sarto, seguras, consistentes, eu tenho certeza absoluta que nós podemos prover um entendimento de ir nesse sentido. Então, eu pergunto, apontem outras soluções, Ângelo, apontem outras soluções, Ana, e tragam, por gentileza, soluções alternativas ao que está posto. Muito grato e à disposição. Nós temos 5 pessoas inscritas. Vamos chamar conforme... certo. Deputada doutora Silvana. Eu gostaria de agradecer a presença do secretário, todos os funcionários. Eu vou levar esses gráficos para casa, eu vou precisar me ausentar agora. Confesso que eu sou uma pessoa estressada, assim, realmente para votar as coisas, principalmente as polêmicas, eu preciso mesmo estudar mais, meu secretário. Vou levar aqui meus gráficos, vou aprender aqui com essa a sua explicação. Vou pedir a chance de tudo isso aqui. E me comprometo, realmente eu só gosto de votar as coisas votando e explicando, porque eu acho que a gente escapa, com certeza, Ritinha, colocar a na causa dá tudo certo, porque ele tem senso de justiça mais que nós. Então, agradecer ao meu secretário, Eduardo Jogo, e pedir só se Vossa Excelência me liberar, senão eu faltarei o meu compromisso já agendado de muito tempo. Muito obrigado, meu secretário, e eu agradeço a todos. Eu gostaria de convidar o senhor Nilson Fernandes, do Sintaf. O microfone ali para o senhor Nilson Fernandes. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, deputados, secretário. Eu gostaria de colocar algumas questões aos colegas, até concordando. Nós sabemos da boa intenção do governo, nós sabemos que há um fato ocorrendo em relação à questão previdenciária, isso não é privilégio do Brasil, não é privilégio do Ceará, mas nós acreditamos que são possíveis outras soluções que não essas simplesmente aqui postas. O secretário tem toda razão quando diz que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que tem um déficit de mais de 200% na sua situação sobre receitas correntes líquidas anuais. Mas mesmo assim, secretário, por uma questão política, ele fez a opção de criar uma previdência pública para seus servidores, mesmo que pagando 13,5%, e com garantia definida do benefício para cada um dos servidores, mesmo com 200%. Mesmo com 200% do déficit. Nós sabemos da qualidade da administração pública no Ceará no que se refere à questão financeira e econômica. As receitas cresceram, e aí também muito pelo trabalho dos servidores da Secretaria da Fazenda, com a ajuda dos servidores de todo o Estado. Mas nós dizemos, se nós temos uma situação que só são 28%, nós temos muito mais facilidades ainda de fazer um sistema que seja autossustentável. Até porque temos essa condição hoje. E teremos receitas correntes crescentes, como temos tido nos últimos anos. Então esse é um fator que é importante. O que acontece é que lá, secretário, e aí eu sei da sensibilidade do governo em relação a isso, a prioridade foi o homem, como disse a Ana, foi o servidor. Então isso é necessário que a gente encare também. Até que ponto o homem é essencial para que o Estado seja o Estado que é e possa fazer aquilo que a sociedade precisa dele. Então, nós temos sim condições de criar uma outra previdência. Esse sistema que foi discutido durante 5 anos no Congresso Nacional, foi discutido efetivamente aqui no Estado, foi apresentado em janeiro, isso aí nós concordamos. Em março, a partir de maio houve uma série de debates, mas debates muito pontuais. Ou seja, de maio para cá são 4 meses. Lá demorou-se 5 anos, e esse tema vinha e voltava, esquentava e esfriava. Por que nós não podemos ganhar mais 1 ou 2 meses para falar do resto da vida de milhares e milhares de servidores? Para falar do futuro de um Estado tão nobre e grandioso pela qualidade das pessoas que tem como o Estado do Ceará? Por que não alguns dias, algumas semanas a mais, para que esse debate possa efetivamente ser feito? Eu lembro ainda que esse mesmo sistema complementar, nem sei se posso chamar de aposentadoria complementar, porque não adiciona nada, na verdade retira. Esse mesmo sistema foi aplicado na Argentina, no Chile, até mesmo em alguns países da Europa, e todos eles quebraram.
voltaram atrás. Maracanã é um exemplo bem local aqui. E aí vou dizer até o seguinte, pessoal, nós temos 28% aí de comprometimento, mas ainda tem um detalhe. Existe um PL 238 na Câmara Federal que reescalona as dívidas de todos os estados, que muda, que desindexa, e que vai facilitar os estados que estão em situação muito pior do que a nossa, e o estado do Ceará é um que está na melhor situação, vai facilitar ainda mais que a gente possa criar alternativas para que os servidores não sejam prejudicados. Há condições para isso. Precisamos discutir um pouco mais, a tempo, a prazo. E por fim, para ser um pouco mais até sintético no que queria passar para os colegas, somente 2 estados efetivamente adotaram isso, sob uma série de críticas. Minas Gerais adiou o debate, nessa semana, colocou para daqui a 2 semanas, mas somente 2 estados. O secretário apresentou aqui, por exemplo, que Tocantins e Mato Grosso do Sul não tem problema, claro, são estados ultra jovens, né? Ultra jovens, tem menos de 20 anos, todos 2. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar alternativas. Mas alternativas só se cria com um debate mais amplo, mais profundo, mais intenso. Se lá no Congresso Nacional demorou 5 anos, por que nós temos que fazer aqui em 4 ou 5 meses? Podemos discutir mais. Vamos encontrar um caminho. Temos noção e consciência da realidade. Mas vamos encontrar um caminho que seja mais debatido, que seja mais discutido. Agradeço a atenção. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Nilson Fernandes e já convidamos a Eliane Uchoa, do Cidetran. Está aqui? Tá. Tá bom, pronto. Boa tarde, companheiros e companheiras, né? Inicialmente, eu quero saudar todos os trabalhadores aqui presentes, né? Na pessoa da nossa companheira Jerusa, né? Saudar os parlamentares presentes na pessoa da deputada Miriam, né? Que nos deu essa oportunidade. E eu não tenho muito o que falar, porque as pessoas que me antecederam, eles já foram, assim, enfáticos, competentes, sobretudo o Ângelo e a Ana Maria, né? Mas, assim, tem algumas coisas que me angustiou, e eu acredito que a maioria da minha base também esteja, digamos assim, com dúvidas, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de perguntar quando foi feita aqui a explanação pelo secretário, ele falou que atualmente o sistema de repartição, ele se encontra deficitário, né? E que a proposta do projeto é exatamente capitalização. E aí ele falou que vai ter o que já estão, que somos nós, atuais servidores, né? O novo, para quem vai entrar, que são os novos servidores, e para os militares, permanece como está. Então, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, até por uma questão de curiosidade, porque a gente trabalha muito com os militares, nós trabalhamos em parceria, né? Porque nós trabalhamos no DETRAN, então trabalhamos em parceria. Então, eu gostaria de saber qual o motivo que, para os militares, ele permanece como está. Entendeu? Assim, qual o motivo que levou o governo a fazer essa opção? É mais a título de curiosidade. Porque se o sistema para os deficitário e está propondo que entende que será superavitário, mas tem um setor de trabalhadores que vai permanecer como está. Então, por quê? Se for escolher esse setor e qual o motivo, né? Mas a título de curiosidade. E outra coisa, a deputada Silvana, eu acredito que assim como eu, não tem muita habilidade com ele, porque a nossa área é trânsito, né? Diferentemente do antes da companheira Ana Maria. Mas assim, quando foi apresentada a nova formatação previdenciária, quando ela perguntou, eu achava que o que ela perguntou era exatamente o que eu perguntava. Mas aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, no final. No final, você tinha lá um exemplo, tinha assim, você vai contribuir 11% no atual sistema, né? Acima do 4.159. E no outro, olha que beleza, você não contribui nada, contribui zero. Só que lá também não tem dizendo. Porque no sistema atual, obviamente que eu vou contribuir acima de 4.159. É verdade. Mas tem a garantia, isso foi dito aqui, mas eu gosto de repetir, para ter muito claro, nós vamos ter a garantia
até o final dos meus dias, eu vou receber o meu salário integral. No outro, eu recebo a garantia de somente 4.159 e o restante, eu não sei como vou receber, que é exatamente a indefinição que os companheiros falaram, né? Então, quer dizer, há uma diferença gigantesca. Se coloca dizendo que você não vai contribuir mais nada e o outro você vai contribuir, mas é necessário, naquele quadro, quando for reapresentar para os trabalhadores, ou então deixar bem claro que aquele dali, apesar de contribuir um pouco mais, mas eu vou receber o meu salário integral. E o outro, não. Eu só vou receber aquele. Então, quer dizer, aquilo ali deixa muita dúvida, principalmente para quem não tem habilidade com o número, que é a maioria dos servidores, né? Agora, teve uma coisa lá que eu gosto de terminar com isso, que diz que é facultativo. Assim, não tem facultativo que você pode ou não pode optar. Ou seja, eu tenho a opção de fazer ou de não fazer. Como que eu tenho a opção de não fazer? Se no novo sistema eu tenho a opção de ter a previdência complementar, mas se eu não fizer, eu só vou receber 4.159. Então, que opção é essa? Entendeu? Então, quer dizer, eu não entendo como opção. Eu entendo a mesma coisa. No meu interior é assim, você quer morrer de faca ou de bala? Eu não quero morrer de jeito nenhum. Eu quero continuar vivendo com essa previdência, entendeu? Com o meu salário integral, que eu trabalhei 31 anos de Detran, e espero que a gente possa ser reestruturado e que eu possa passar do tempo, que ainda não passamos, né? Então, eu não quero morrer de jeito nenhum. Eu quero ter a opção, eu acredito que a maioria dos trabalhadores que a gente defende, essa previdência pelo serviço pública, né? E com a participação de nós que somos a tropa de elite do Estado. Eu considero a tropa de elite do Estado. E termino aqui a minha consideração repetindo a mensagem do nosso fórum. Queremos mais debate, mais discussão. É necessário. Obrigado. Agradecemos a participação da Helene Uchoa e já convidamos Rogério Ribeiro. Ainda está aqui? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Secretário, o deputado Helene Novaes, no começo da fala dela, falou sobre a questão dos empregados públicos, dos empregados da Ceará Portos, da Ematerce, da EMASP, das diversas empresas, né, das empresas públicas e das empresas de economia mista. O projeto de lei não contempla a adesão desses empregados. Eu gostaria de entender por quê e pedir encarecidamente aí que o deputado, no projeto de lei, pense nessa possibilidade, na verdade, necessidade de incluir na Previdência Complementar os empregados públicos, os empregados das empresas de economia mista. A outra, já que somos cientistas, a outra situação é que, no momento, a gente comentou sobre os benefícios de risco, que é as questões das pensões, das aposentadorias, né, por invalidez, e isso não foi discutido. Eu queria esclarecimento de como está sendo tratada essa questão dos benefícios de risco. E dá como sugestão o que está fazendo o projeto de lei lá de São Paulo, que é a inclusão de uma seguradora para cuidar dos benefícios de risco. Isso evita que haja descapitalização na massa de recursos da Previdência. Portanto, havendo o sinistro, havendo, um portuário tem que falar sempre nisso, porque é uma categoria submetida a riscos frequentes. Então, eu acho que essa é uma ideia que, com certeza, facilitaria a questão desses benefícios. Obrigado. Gostaria de convidar o senhor Eudes Baima, Sindicato Docentes da UES. Baima. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Boa noite já, não é? Então, nós tivemos uma Assembleia Geral da nossa categoria, os professores da Universidade Estadual do Ceará, na última quarta-feira no campus do Itaperi. Uma excelente oportunidade para convidar a nossa categoria maciçamente para estar aqui hoje. Infelizmente, naquela ocasião, nós não ainda tínhamos sido informados da realização deste momento. Esse informe só nos chegou através da companheira Ana Maria
se eu não me engano, ontem, não é? Então, deputados, considerando a boa vontade de todos vocês em realizar essa atividade hoje, sexta-feira à tarde, apesar de ser um dia que não sai nem cafezinho mais na Assembleia, eu acho que o esforço foi válido, mas insuficiente, né? A questão da representatividade, não se trata aqui de não considerar as lideranças e dirigentes sindicais aqui presentes como representativos, eles são, mas estamos falando da falta de oportunidade de trazer para cá a base dos servidores dos diversos órgãos para discutir amplamente o problema. Então eu penso que a boa vontade de permanecer em plena sexta-feira, já de noite, né, discutindo isso, demonstrada pelos parlamentares aqui presentes, deve ser ampliada para um novo momento, com mais tempo de mobilização, com mais preparação para o debate, inclusive com, agora, já peço até ao secretário que nos conceda a sua própria apresentação, né, para levarmos as nossas diretorias, ou seja, com uma preparação melhor para continuar esta discussão. Nesse sentido, evidentemente, incorporo aqui a ideia de que esta votação na Assembleia Legislativa deve ser protelada, né, deve ser colocada para mais adiante, ou até mesmo, dependendo do resultado do debate, ser retirada de pauta, que eu particularmente é o que pretendo que aconteça. Por quê? Porque essa discussão ela tem vários elementos enganosos. O próprio título da coisa, Previdência Complementar, como o Nilson já observou, é enganoso. Porque o que é complementar nos parece imediatamente que é algo como eu tenho X, e agora eu vou ter X mais 1, X mais 2, e de fato não é disso que se trata. A Previdência Complementar significa outra coisa. Significa que você vai perder parte da sua aposentadoria e agora vai ter que pagar para tê-la. É disso que se trata. É disso que nós estamos falando. É aquilo que nós temos hoje, perdermos em parte, ficamos com o teto do INSS, e se quisermos ter o benefício para mais adiante, no mesmo valor que tínhamos anteriormente, temos que nos onerar, temos que pagar por isso. Essa é que é a grande questão, é uma perda. Eu penso que a Previdência Social, no mundo inteiro, universalmente, foi um fator civilizatório. Não foi um erro, secretário. Foi um fator civilizatório. E por isso mesmo ela começou entre os trabalhadores, com as caixas de assistência mútua. Por isso mesmo. E por isso mesmo os trabalhadores impuseram ao Estado, em vários países do mundo, que ele também entrasse na repartição. Imposto ao Estado. O Estado originalmente nunca quis entrar nisso. Uma conquista, portanto, civilizatória dos trabalhadores, que assegura que os trabalhadores que já trabalharam sejam sustentados pelos trabalhadores que ficam doravante na ativa, o regime de solidariedade entre gerações. O que se quebrou no Serviço Público Federal com o FUNPRESP foi isso. O que se pretende quebrar, se essa proposta passar no estado do Ceará, é isso. O regime de repartição e a solidariedade entre as gerações. Para trocar por quê? Poderia ser trocado por algo melhor, talvez. Sempre há algo melhor. Agora, é melhor o que está se colocando no lugar? Está se propondo no lugar a telecena para ser o nosso regime de previdência complementar. Um sistema de capitalização do modelo Silvio Santos. É isso que está sendo proposto. Que já tem uma longa história internacional de fracasso. Na Argentina, foi um desastre. Por quê? Porque os regimes de capitalização funcionam com cada um de nós, individualmente, investindo um valor mensal para que as instituições, normalmente privadas, que vão gerir o nosso dinheiro, através de investimentos bem-sucedidos, possam nos assegurar um pagamento de uma pensão futura. É disso que se trata. Eu acho que o secretário tem não só razão, como tem a obrigação de acreditar na competência do governador Cid Gomes, né? Porque ele é secretário de governo. Se não tivesse confiança no governador, não faria o menor sentido. Não é verdade? Correto. Nós, trabalhadores, já não temos tanta confiança assim no governador. Não por considerá-lo incompetente, mas porque achamos que a competência é sempre para alguém. Por exemplo,
Para os empreiteiros, o governador é uma maravilha de competência. Vai construir uma ponte inútil, uma ponte estaiada, e um aquário para chamar o europeu, que tem milhares de aquários lá, para vir para o Ceará. É uma competência maravilhosa para as empreiteiras. Para nós, não é. Para o superávit fiscal primário, o governador é ultra competente. Para assegurar o serviço público, não é. Então, mas mesmo considerando que o governador é competente universalmente, secretário, eu acho muito arriscado o que o senhor disse no início da sua fala, de que esse sistema não tem perigo de quebrar, porque o Ceará tem um governador tão competente e eficiente que nenhum outro estado tem. Por muito competente que o governador seja, ele não controla o cassino, a banca mundial, que é o mercado financeiro, secretário. Não controla. Porque foi isso que aconteceu na Argentina. A coisa quebrou ao nível do mercado mundial, do mercado financeiro, e os trabalhadores perderam tudo que tinham capitalizado na virada dos anos 90 para os anos 2000, que levou, entre outras coisas, as enormes manifestações que fez com que na Argentina se tivesse 5 ou 6 governos em 2 ou 3 meses, um derrubado atrás do outro. Então, gente, é disso que nós estamos tratando aqui. Eu queria, inclusive, encerro com isso, que o governo afastasse, pelo amor de Deus, para nós dirigentes sindicais, isso soa como um insulto, secretário, afastasse o argumento de que essa geração não vai ser prejudicada só a seguinte. Porque nós somos dirigentes sindicais que representam categoria. As categorias, depois que nós morrermos, elas continuarão existindo e continuarão sendo representadas pelos sindicatos, incorporados na nossa condição de dirigentes sindicais hoje. Então esse é um argumento muito ruim, eu acho que deveríamos afastar esse argumento, né? Ainda mais, decorrente desse, aquilo que o companheiro Anjo já colocou, não é? Na verdade, quando se diz que nós não seremos prejudicados, continuaremos no regime anterior, só os novos é que serão afetados, nós estamos dizendo, na verdade, que a longo prazo, né, nós não temos certeza de que a solidariedade entre as gerações vai nos assegurar, se vivermos muito, né, Ângelo, a nossa aposentadoria até o fim da vida. É disso que se trata. Bom, companheiro, já falei muito, queria só dizer uma coisa. Desde 98, quando começou o ciclo de reformas previdenciárias no Brasil, desde 98, com o Fernando Henrique Cardoso, e desgraçadamente, infelizmente, para a nossa tristeza, prosseguindo em 2003, já no governo Lula, sempre reformas que trouxeram problemas para nós, dificuldades, perda de direitos, prejuízos, não é? Desde aquela época que se usa uma chantagem contra nós. Se diz, ou vocês aceitam perder direito, ou nem a previdência mínima vocês vão ter mais, vai quebrar. Não podemos discutir sobre a base dessa chantagem. Não podemos discutir sobre a base dessa ameaça. Isso não é discussão. Todos os analistas, até os mais conservadores, concordam numa coisa. Todas as crises previdenciárias na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer canto, decorrem de uma coisa. Através de sua luta, do seu combate, os trabalhadores hoje vivem mais do que viviam há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 80 anos atrás. Ainda bem, graças a nós, não aos patrões nem aos governos. Vivemos mais. Por isso, até os mais conservadores analisam assim. Os regimes de previdência estariam, supostamente, eu não concordo com isso, estou com o Nilson, em colapso. Né? Até mesmo porque quando ele discute a previdência, ele separa a previdência do conjunto da Seguridade Social. Aí sempre dá déficit, né? Aí sempre vai dar déficit. Né? Então, é um raciocínio também torto. Porque sob esse raciocínio, previdência boa, eficiente, superavitária, deve ser dos países africanos, onde a média, a expectativa de vida é de 40, de 45 anos. Aí a previdência, beleza, está superávit. Não, companheiros, nós queremos viver mais e queremos ter aposentadoria até o fim, assegurada pelo regime de repartição, pela solidariedade dessas gerações, com o Estado cobrindo a parte dele. O povo vive mais, o Estado tem mais obrigações para com o povo. Agradecemos a participação. Tem um cafezinho aí, ó, Chico. Tem um cafezinho aí e a menina só não passa para vocês aqui porque para não ficar interrompendo a televisão. Mas tá cheio de café aqui sexta-feira de noite, viu? Antes de passar para o secretário, teve 2 solicitações, 2 encaminhamentos, secretário. Primeiro, a solicitação dos slides para apresentação e discussão dos servidores. E segundo, uma discussão mais ampla com a participação dos servidores até que essa mensagem seja aprovada. Eu gostaria de saber que o senhor explicasse essa questão do dia 26, como é que fica isso, para a gente ter uma noção de como vai ser nossos
Teve uma sugestão aqui da deputada que seria criar uma comissão formada pelos deputados que estão envolvidos, né, com o projeto e as entidades servidoras. Deputada, eu podia inserir aí como encaminhamento. Primeiro, citar, assim, eu queria só perguntar, se há essa temporalidade que foi colocada aqui, se ela é possível, né, para a gente sair aqui, porque eu acho que esse é um bom caminho, da gente aumentar a discussão, acho que foi unânime aqui por parte dos servidores, prorrogar esse período para a gente, e o secretário se colocou à disposição para que as entidades apresentassem uma proposta para ser avaliado. Eu acho que isso também tem que colocar como encaminhamento, porque o secretário deixou em aberto isso. Então, eu acho que é simpático isso, né, por parte do secretário ter colocado isso, e aí as entidades aqui também ter esse prazo para apresentar esses novos caminhos e a gente discutir novamente. Acho que o que foi colocado aqui pelo... Isso, é facultado ao Estado fazer ou não a previdência complementar. Eu acho que vamos aqui entrar no entendimento e dizer que o que eu coloco isso? Porque hoje, da forma que está aqui, a mensagem está no colo dos deputados e das deputadas. Então, está sob a nossa responsabilidade essa votação. E aí a gente tem que compartilhar aqui essa responsabilidade, porque ela é grande. E ela compromete, sim, não a nossa geração, mas essas futuras compromete, sim. E isso que o Baiman colocou aqui, é que a gente nós vamos ficar com esse legado de que nós votamos e a responsabilidade para o futuro, né? Então, é a cautela, eu acho que o debate, a discussão. Eu acho que está todo mundo aqui com esse espírito, né, de colaborar, eu acho que o líder aqui, tenho certeza que vai nos ajudar nesse entendimento. Muito obrigada. Secretário Eduardo Diogo. Bom, alô. Bom, deputada, a senhora falou com relação ao tempo, né? Eu entendo, né? Primeiro assim, eu quero só fazer uma questão, assim, para mim de base, né? Nós aqui existe, no meu entender, por parte de todos nós, todos, a maior boa vontade e o interesse de que a solução seja a solução que seja mais sustentável e melhor para o Estado e para os servidores. Eu comecei falando isso, a gente pode divergir do como, e é natural. Mas o que é que nós queremos? Um Estado cada vez mais forte, um Estado economicamente sustentável, um Estado que possa honrar os seus compromissos com os seus servidores, aquelas pessoas que dedicaram a vida, tá certo? Em prestar serviço ao conjunto da sociedade. É isso que nós queremos, é óbvio, tá certo? E queremos um Estado que leve, tá certo, para a sociedade os serviços da melhor qualidade possível. E como é que vai fazer isso sem o capital humano, que é a mola mestra de tudo, que é o servidor público? Não dá para fazer. Então, a gente está absolutamente alinhado. O que a gente pode divergir é o como. E eu me juro por Deus, eu fico aqui, viu, deputado Sato, a gente às vezes se exalta, e as meninas se exaltam também nas reuniões, mas nós temos assim, uma relação pessoal muito boa, sabe? Eu gosto muito delas, e não sei se elas gostam de mim não, mas eu gosto muito delas, tenho um carinho muito grande por elas. E fico feliz quando eu vejo aqui as ponderações que a Eliane fez, que o Nilson fez, sabe, assim, ponderações, o interesse, certo? O Rogério mesmo aqui falou pelo Ceará Portos, você falou, sim, não dá pra gente colocar, por exemplo, o empregado público. Eu acho muito legal isso, entendeu? A gente fazer aquela crítica no sentido do aperfeiçoamento, aquela construtiva. Eu quero parabenizar os três, tá certo? Me permitam parabenizar ao Rogério, a Eliane e ao Nilson, tá certo? Pelas ponderações, né? Então, quanto eu vou, e aqui pelo final, o Eudes falou da ampliação da discussão, sempre ampliar a discussão, né? A nossa disposição sempre é essa. Foram 12 oportunidades, já, desde abril de 2012. Eu elenquei aqui, você chegou atrasado, mas eu elenquei aqui no início. A apresentação está completamente à disposição, tá certo? Óbvio, tá certo? A apresentação está completamente à disposição de todos vocês, já está aqui com a comissão, deputada.
A questão que o Odes colocou de trocar a repartição é simplesmente por uma questão de sustentabilidade e uma busca de solvência permanente. É isso que a gente quer. Se você diverge, você traz uma outra solução que seja melhor. Não tem problema nenhum. E a gente vai no caminho da convergência. Do mesmo jeito que você pode citar exemplos de insucesso, a gente cita exemplos de sucesso. A Previ é uma referência no mundo. Certo? A Previ hoje tem aplicado 160 bilhões de reais. Certo? E é um exemplo de sucesso no mundo. Questão que você falou, que eu falei, você colocou aí um entre aspas meus, que é o sistema não tem perigo de quebrar, eu não mencionei isso. Certo? E sobre tudo que você mencionou acerca de ponte estaiada e aquário, é uma outra discussão completamente diferente, eu divido diametralmente do que você falou, as palavras não positivas acerca do governador Cid Gomes, mas respeito a sua opinião e entendo que é uma outra discussão na qual também estarei, do ponto de vista que me toca, sempre à disposição. Você falou aí, afastar argumento que não afeta os atuais. Aqui, a gente não está buscando argumento. Aqui a gente está buscando fundamento, que é completamente diferente. A gente não está aqui em questões conjunturais, a gente está falando de um aspecto estrutural e absolutamente de relevo. Então, sinceramente, eu não estou aqui buscando argumento nenhum, a gente está buscando fundamentos. O Rogério falou, por que não incluir os empregados públicos? Podemos vir a incluir. Viu, deputado Sarto? Deputada Eliane, uma vez a gente deu uma discussão, um grupo, uma associação, fazia parte lá para trás, aí uma pessoa se virou para mim e falou assim, deputado, mas Eduardo, essa iniciativa assim, poxa, essa iniciativa, por que a gente não faz dessa maneira assim, assado? Falei, ninguém faz assim, simplesmente porque até então a gente não pensou em fazer assim. A maneira que você está falando é muito melhor. Então vamos passar daqui adiante para fazer desse modo. Então, na hora que a gente entender que tem uma solução que seja melhor, a gente vai fazer. Por que não incluir o empregado público? Vamos incluir, o momento não é esse. Nós podemos incluir, queremos incluir. Eu entendo que seja absolutamente legítimo. Vamos fazê-lo. Certo? E outras questões que você mencionou. Certo? Essa questão do empregado público, ela vai ser tratada no regulamento. Né? O regulamento do benefício que a gente vai fazer mais adiante. Assim como esse momento, é um momento apenas, deputada Eliane, de dar o direcionamento. Todas essas questões acerca da Previdência Complementar serão tratadas no momento a posteriori. Ok? O Nilson falou aqui, né? Do homem é o mais importante. Reitero que concordo plenamente. E quando a gente fala do homem, eu entendo que a gente deve utilizar esse polegar, às vezes, muito mais do que o indicador, certo? Porque o indicador, a gente sempre tem a tendência de apontar para o outro, né? Enquanto o polegar, ele traz uma reflexão para a gente. Então, vamos utilizar o polegar e entender nós, como agentes, dentro do contexto. Eu acho que é importante essa reflexão também. O Nilson mencionou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul informou no último Conaprev, Nilson, de 15 a 16 agora, de agosto, depois da semana passada, certo? Que já estava analisando e estudando a sua previdência complementar, certo? Então, o Rio Grande do Sul, isso aí é dado oficial da última reunião do Conaprev. Você mencionou a questão do FASPEC, né? De não discutir, né? Enfim, essa questão de buscar mais discussão, já me coloquei sempre a discussão para mais discussões. A Eliane falou aqui, fez uma pergunta, né, Eliane, com relação aos militares, né? Você perguntou por que os militares, né, estão sendo tratados de uma maneira separada. Porque não é previsto na Constituição, artigo 42 e artigo 142, a previdência complementar para os militares, né, enquanto os servidores civis são regidos pelo artigo 40, onde está prevista, né? Você também aqui mencionou a questão do quadro, que faltou o valor do benefício, eu acho também que foi uma ponderação interessante. Vamos acrescentar, tá certo? No próximo momento. Secretário, certo? Os militares mesmo é porque eu perdi, desculpa. Os militares é porque os militares são regidos pelo artigo 42 e 142 da Constituição, que não prevê previdência complementar. Os servidores civis são regidos pelo artigo 40, tá certo? Que prevê, né, a previdência complementar. Bom, e você falou da faculdade. Sim, é uma faculdade. Você pode optar por contribuir o para além dos 4.159
para uma previdência complementar. Se você decidir ali na previdência complementar, que é o que está sendo posto essa entidade fechada, que vai ser a discussão detalhada no próximo momento, o Estado assegura que para cada real que você colocar, ele vai colocar também R$1 até o limite do que ultrapassar os 4.159, no limite de 8,5%. Certo? Bom, então, deputada Miriam, deputada Eliane, deputado Sarto, Robson, o Ângelo, a Ana, a Jerusa, eu quero fazer aqui só minhas considerações finais, me permita, só porque a deputada já disse aqui que eu tinha que caminhar para as considerações finais. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, agradecer a todos os telespectadores que estiveram conosco aqui acompanhando esse momento e dizer para vocês, de modo assim muito claro, que eu entendo, deputado Sarto, que ninguém é dono da verdade. Mas eu parto sempre do pressuposto que nós estamos bem intencionados. E eu quero que isso seja sempre o balizador das nossas discussões e que a gente possa sempre, deputada Eliane, deputado Sarto, deputada Miriam, conversar como a gente tem feito. Sem patente, porque afinal de contas as patentes são as coisas mais fugazes que existem na face da terra, e sempre conversar de gente para gente, de olho no olho de cada um, no olho, que é a maneira com que a gente consegue construir uma relação sempre mais sustentável e saudável. Muito grato a todos. Muito obrigado. Agradecemos a participação do secretário, ele vai precisar se retirar porque vai para um compromisso. Nós também só temos 10 minutos, porque vamos sair, a televisão vai ter um jornal, mas quem quiser continuar discutindo, a gente continua aqui. E vamos fazer os encaminhamentos. Primeiro, a questão da solicitação nos slides, para discussão. Por gentileza, quem quiser, deixa o e-mail com os secretários aí da comissão, que eles passam os e-mails. E a formação de uma comissão de deputados para discutir, junto com os servidores, as alternativas, as sugestões, para que possa, né? Então, foram feitos mais algum encaminhamento? Mais alguém quer fazer algum encaminhamento? Então, são 2 encaminhamentos. Por favor. A questão da prorrogação, né, a prorrogação do projeto, da mensagem para ser votada. Então vamos formar uma comissão de deputados e a questão vamos ampliar essa discussão e informaremos em seguida. Mais alguém quer fazer alguma consideração final? Quer encerrar? As entidades, alguém quer formar comissões de deputados para, junto com os servidores, segunda-feira a gente já começa a discutir, né, para já achar as alternativas e as sugestões, como foi sugerido pelo secretário. Nas comissões. No microfone. A gente entende, então, que seria uma suspensão nas votações aqui da Assembleia, né? Nas comissões oficiais? Não, né? Não, na verdade, eu acho que a presidente não pode, porque quem não pode assumir esse compromisso, porque quem faz a pauta é o presidente da casa e tem um prazo, a gente pode fazer um debate, se desse debate segunda-feira for decidido levar e sensibilizar o grupo de deputados, aí sim, mas porque não está na área de competência. A gente discute segunda-feira. Vai tirar uma comissão sem dar continuidade. Bom, é só. Ritinho, nós já tivemos, como eu disse, essa matéria, se for o caso. Não é permitido essa suspensão? Não, ela não pode dizer que vai suspender, porque quem faz a pauta é o presidente. Aí o líder. Até porque quem faz a pauta. Tá entendendo? Os deputados vão pedir, né? Vai ser pedido. Considerações finais, alguém quer falar? Gente, deputada Miriam, o que a gente vai pedir aqui? Porque o que eu entendi aqui é que poderá ir para votação na próxima semana. Então, o que a gente está querendo é exatamente que ela não vá para votação. Então, o líder tem um papel de fazer essa intermediação. E, como líder, a gente coloca isso, que ele leve ao presidente Zezinho Albuquerque, que seja suspenso por enquanto a votação, porque a deputada Miriam não pode fazer essa decisão, primeiro que ela não é da mesa diretora, o deputado Sarto é o líder, e aí fica então a gente só vai sentar realmente para discussão se
Quando for suspenso, que é essa colocação, né? Deixa os telefones, os endereços atualizados. Pedir o líder para já ligar para o presidente, para ver se o presidente acata essa proposta aqui, para a gente não terminar assim sem nenhuma resposta. Diga. Por favor, no microfone. Eu não conheço o regimento. Tem muito tempo que eu conheci o regimento. Hoje eu não conheço mais o regimento da casa. A minha pergunta é, essa disposição, né, consensual aqui de se dirigir ao deputado Zezinho Albuquerque para protelar esta votação, ela pode chegar até o deputado, além da força do líder, como um pedido da própria comissão institucionalmente? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Pode. Pode, e inclusive não só a comissão, inclusive grupo de servidores, vocês podem, como entidade representativa dos servidores, reunirem-se e pedir uma audiência ao presidente, pedir do mesmo jeito que nós vamos perguntar, eu faço a interlocução com a presidência, com a mesa diretora, a presidente da comissão faz a interlocução, o FUASPEC faz a interlocução, nada obsta, não, todos podem... Mas regimentalmente quem faz a pauta é o presidente. Mas para ficar documentado, a gente já faz um requerimento segunda-feira solicitando do presidente, e o Sarto já vai conversar com o presidente, deputado Sarto já vai conversar com o presidente na segunda-feira, mas nós vamos manter vocês informados. Na segunda-feira a gente está dando um retorno do que vai ser decidido. Agora eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer alguma consideração final. Presidente, só uma questão. Eu e o secretário, nós temos outro evento, 19 horas, o governo do estado vai fazer uma atividade importante, que é dar o papel da casa para 3.000 famílias na Regional 6. E lá nós tentamos ser pontuais, que nós chegamos aqui mesmo na hora, e lá está marcado com 3.000 pessoas para 19 horas. Então eu vou ter que me ausentar com o secretário Eduardo Diogo. Só fazer as considerações finais, agradecer o secretário, agradecer a equipe do secretário, agradecer ao líder Sarto, a deputada Miriam, o FOASPEC, o MOVA, o SINTAF e aos servidores que estão aqui, que estão acompanhando e querem contribuir, né, nesse diálogo. Acho que isso é muito importante. A SECA, a gente é bacana, todos os colegas que estão aqui, colegas de Estado, que eu sou servidora pública, antes de ser deputada, de dizer que o que importa aqui, deputada, é que esse diálogo realmente aconteça. E que a gente tenha esse entendimento que o que é prioritário é essa discussão com as entidades representativas, né? Nós, deputados, não temos a prerrogativa de atropelar um processo desse democrático, que é fazer essa discussão. O secretário disse que recebe a proposta, e aí se a gente não tiver tempo para fazer isso, nada disso, tudo isso vai de águas abaixo. Então é isso que eu queria colocar. Tudo que foi colocado aqui não pode ser desmoronado se a gente não viabilizar a suspensão dessa votação nas comissões técnicas. Agradecendo a presença de todos, dos deputados, declaro encerrada a audiência pública para discutir a previdência complementar dos servidores públicos. A televisão vai sair do ar, mas se alguém quiser continuar discutindo alguma coisa, quiser solicitar alguma coisa, estamos aqui para ouvir. Pode dizer, Ritinho.